Tema da reunião de hoje: vacina do Butantan, ações e perspectivas. Palestrante: Cíntia Hetz Lucci, diretora de Assuntos Estratégicos do Instituto Butantan. Peço ao companheiro José Alberto Claro, diretor de programa, que ocupe a tribuna e faça a leitura do currículo de nossa palestrante. Bom, voltando aqui, mais um exemplo de liderança feminina aqui no nosso clube, presente hoje. Eu quero apresentar para vocês Cíntia Hetz Lucci, ela é diretora de Assuntos Estratégicos do Instituto Butantan, é formada em Economia, possui mestrado em Economia de Empresas na Universidade de São Paulo, mestrado em Filosofia pela Université Paris I Panthéon-Sorbonne e foi pesquisadora em Neurociência na École Normale Supérieure. Cíntia faz parte da Fundação Butantan desde 2017, possui experiência no setor público, tanto na Prefeitura de São Vicente quanto no Porto de Santos, tem experiência de 10 anos em docência aqui no Brasil, pela FIA, FEA, ISPE, no Santos Unimonte, e no exterior, pela École Supérieure de Commerce de Dijon e Lyon, na Université de Strasbourg. Além de 10 anos de vivência em grupos de pesquisa e laboratórios no Brasil e no exterior. É uma particularidade, a Cíntia eu conheci como aluna na Unisantos, e hoje é um dos orgulhos aqui da nossa cidade, representando essa força feminina e profissional que ela possui. Cíntia, por favor, a tribuna é sua. Obrigado. Queria primeiro agradecer o convite, que foi feito pelo Alberto Claro, que eu conheço, como ele falou, da época da universidade, quando eu fiz economia aqui, faz uns 2 anos, 20, tá bom. E queria agradecer o convite da Irene e do Luiz para participar também, para conversar com vocês aqui, nesse momento especial que a gente está passando. Então, antes eu queria dizer que é uma honra representar o board do Butantan e falar com vocês aqui do Rotary. Eu acho o Rotary é um exemplo de instituição que é muito importante por representar a organização da sociedade civil para ajudar a gente a passar por problemas como a gente está passando agora, por exemplo, nessa epidemia. Vocês aqui são responsáveis por uma parte da geração de empregos, por prestação de serviços, e não só em Santos, como em toda a região, dada essa configuração geopolítica da Baixada Santista, com essas linhas invisíveis entre as cidades, então a circulação de gente é muito alta. Um outro ponto que me honra conversar com vocês é porque vocês também são uma massa crítica, intelectual. Vocês questionam políticas públicas e vocês podem ajudar a implementar, a fazer valer políticas públicas. Então, é muito importante esse tipo de organização para a sociedade ser cada vez melhor. Eu agradeço como cidadã. Então, a gente está num momento muito especial. Sem ser bom ou sem ruim, ser ruim, sem juízo de valor, esse momento é um momento diferente. É uma ocasião que a nossa geração está passando pela primeira vez, outras gerações já passaram por epidemias. E tem um componente muito complexo nessa doença, que é a questão da gente conviver, viver em sociedade. Se a gente vivesse separados de 10 quilômetros, essa doença não teria essa capacidade de se tornar pandêmica. Então, é uma doença que acontece quando a gente compartilha o mesmo ar, compartilha objetos e se toca. Ou seja, não é possível achar uma solução individual para esse problema. A gente precisa de ações coletivas para solucionar esse problema de uma doença que acontece quando a gente vive em sociedade. Tendo em vista que faz 1 ano que a gente está convivendo com essa doença, talvez a gente ainda não tenha entendido a complexidade dessa doença. Enquanto a gente conviver, existe a doença, então a gente fica numa espécie de trade-off. Porque essa doença, ela ameaça as nossas vidas, ao mesmo tempo ela vai contra alguns instintos que a gente tem de sobrevivência. Se eu me isolar, eu fecho o meu negócio. Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou ter recurso para comprar meu alimento, da minha família?
minha família, pessoas mais velhas e mais novas. Como é que eu vou viver sem tocar, sem abraçar, sem ficar perto das pessoas que eu amo? Então, como é que eu olho para isso e continuo na minha religião? Como é que eu aceito um protocolo e não concordo com a política desse governador, daquele presidente? Então, essa doença, ela tem essas armadilhas que torna a situação complexa. Não é fácil, tanto que a gente ainda não conseguiu. Com isso, a gente discute muito política, discute economia, discute a minha liberdade, o direito à minha liberdade individual, e o vírus continua. E faz um ano, e a gente está entrando numa segunda onda, depois eu vou mostrar os gráficos para vocês. Bom, de tudo que o Butantan faz, a gente está falando de uma instituição de 120 anos, de todas as possibilidades e todas as ações que o Butantan tomou durante a pandemia, eu separei 2 temas para vocês aqui, que eu conversei com o Luiz, com o professor Alberto, que é a vacina, como a gente trouxe essa vacina, como a gente escolheu essa vacina, porque para quem está de fora, pode ter uma impressão, uma percepção de que essa vacina surgiu, caiu do céu de um dia para o outro, e isso foi um trabalho minucioso, com toda a autonomia que o Butantan tem. O Butantan tem uma autonomia científica, tecnológica e financeira, que permitiu que a gente tomasse essa decisão muito rapidamente, sem respingar muito na sociedade, e esse trabalho bem feito, por outro lado, parece que caiu do céu, então eu vou contar para vocês o case, né, o caso da vacina. E o segundo ponto, vou falar com vocês um pouquinho sobre as perspectivas, para onde o Butantan está olhando, porque a gente está falando de uma indústria farmacêutica, de imunobiológicos. Uma indústria, nessa, entre outras, toda decisão de investimento, ela vai se realizar daqui a meses ou anos, e elas são de grandes vultos. Então, como é que a gente toma decisões de negócios, de empresas e para salvar vidas num momento de tanta incerteza? A gente formou uma inteligência de dados e eu vou contar para vocês e vou mostrar o resultado dessa inteligência que vai basear as nossas decisões, já está baseando as nossas decisões para esse primeiro e segundo semestre de 2021. Bom, então, como é que foi trazer a vacina? 3 anos e meio, 4 anos atrás, essa nova gestão do Butantan traçou uma estratégia de internacionalização. O Butantan, apesar de 120 anos, é uma instituição tímida, né? Então pouca gente conhece. A gente começou a investir primeiro na influenza. Todos os produtos hoje do Instituto Butantan são entregues para o Ministério da Saúde. A gente, o ano passado, foi responsável por 70% dos produtos disponibilizados nos postos de saúde e hospitais públicos. Então, a gente fez, isso foi, dá uns 2 anos e meio já, a gente modernizou e expandiu a nossa fábrica de influenza, que é da vacina da gripe. A gente duplicou a capacidade. Porque quando a gente quer internacionalizar e a gente tem um compromisso com o Ministério da Saúde e com o Brasil, a gente precisa trabalhar em custo, para baixar o custo, para poder aumentar a escala, ter um excedente e aí sim poder fazer negócio com seja lá quem for. Outros países, outros órgãos públicos e eventualmente até o mercado privado. Hoje a gente tem a maior fábrica de influenza do hemisfério sul. Foram 80 milhões de doses no ano passado, vamos entregar 80 milhões agora. Isso quer dizer que cada posto de saúde do Brasil tem a vacina do Butantan para gripe. E isso quer dizer que o ano passado, uma pessoa em cada 3 do Brasil tomou a vacina do Butantan da gripe. Porque a gente faz hepatite A, hepatite B, DTPA, raiva, HPV... Além dos soros, o último contrato foi em torno de 700 mil soros, 700 mil unidades. Então, hoje, no Brasil, o único fornecedor de soro é o Butantan. Os outros 3, que são de laboratórios públicos, estão passando por uma reforma. Isso já faz, desde 2017, que a gente vem fornecendo os soros para o Brasil. Para escorpiões, 3 tipos de classes de serpentes, lonômia, aranhas e toxinas. Tétano, rábico, difitérico, botulínico. Esse é o Butantan que pouca gente conhece.
Bom, voltando para a nossa estratégia internacional, a gente abriu várias frentes com as áreas que a gente tem, além da reforma da área Fabril. O governo do Estado de São Paulo organizou várias missões para o exterior em 2019, entre elas a da China, e a gente participou dessa. Inclusive, a gente emendou com uma que o Butantan organizou para a Coreia do Sul. Eu tive a sorte de fazer parte dessa missão. A gente fez duas frentes. Um grupo visitou fábricas da China, manhã e tarde, para ver a linha de produção, o tipo de tecnologia que eles tinham, o que interessava para a gente e o que a gente teria capacidade de absorver trazendo para o Brasil. Uma outra frente, ainda na China, fez reuniões também, manhã, tarde, noite, foi uma coisa assim incansável, com as áreas de negócios das indústrias farmacêuticas da China. Então, a gente falava com a área de parceria estratégica e com CEOs da empresa para apresentar o Butantan, apresentar o Brasil e convencê-los e ver quais eram os possíveis interesses nos nossos produtos e nos produtos deles. Isso foi em setembro de 2019. A gente foi, inclusive, em Wuhan, e eu posso dizer para vocês, do ponto de vista pessoal, que é impressionante. Para fazer só um parênteses, porque a gente tem muito pouco contato com a China, teve agora de uma forma muito infeliz, digamos, há uns 10 anos atrás, o governo chinês definiu uma política pública de desenvolvimento biotecnológico. Eles pegaram um percentual do PIB, se eu não me engano era 4%, uma coisa assim gigantesca, e todo ano essa área, esse setor ia receber esse investimento para eles se tornarem o número 1 no mundo em biomedicamentos. Isso significa o quê? Significa chinês fazendo faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, trabalhando nas principais empresas do mundo. Quando eu estudei na França, eu tinha muito contato com chineses que estavam lá fazendo doutorado, no caso era em neurociência, e iam voltar para a China, tudo patrocinado pelo governo. E hoje a China ela é capaz não mais de copiar, mas de produzir, de inovação tecnológica. São plantas impressionantes, com tecnologias de ponta, e a gente tinha interesse de trazer para cá. A gente conheceu a Sinovac nessa viagem, fomos na fábrica deles, conversamos com eles. 3 meses depois eles vieram para o Brasil, novembro mais ou menos, que tinha um seminário internacional de vacinas no país. Eles visitaram a nossa fábrica, fizeram praticamente uma auditoria, porque quando a gente fala de parceria para tecnologia, para transferência de tecnologia, é importante não só a gente querer, como a gente ter capacidade de absorver essa tecnologia. Bom, deu tudo certo. A gente se identificou e começou uma parceria para vacinas, outras vacinas. Isso em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, começa a pipocar aquelas informações sobre uma doença estranha que estava acontecendo do outro lado do mundo. Então, eu queria pedir para vocês fazerem um exercício mental de lembrar dessas notícias que apareciam. Que doença é essa? Aí vem, parece gripe. Mas mata? Olha, está se alastrando rapidamente. A gente não sabia o que estava acontecendo. Eles quase cancelaram o Ano Novo Chinês, que acontece na segunda quinzena de janeiro. Mas a gente tinha uma certeza no Butantan, que ia chegar no Brasil. E muito rapidamente. Por quê? Cada capital tem um aeroporto internacional. Uma doença que pega pelo ar é uma questão de tempo para chegar em todos os cantos do planeta. Em fevereiro, a gente mobilizou alguns dos laboratórios do Butantan. O Butantan tem 27 laboratórios de pesquisa básica a pesquisa aplicada em várias áreas. Biologia molecular, genética, imunogenética, entre outros. E nessa época, o professor Dimas, que é o diretor do Butantan, chamou esse laboratório e falou: a gente precisa fazer um laboratório de diagnóstico de PCR. Eu não sabia o que era PCR. Bom, nessa época a gente tinha o Instituto Adolfo Lutz, que é público, que faz todas as análises de PCR no país, e a gente sabia que eles não iam ter capacidade de se adaptar a uma alta da demanda, como a gente previa que ia ter, que na época ninguém queria ver para essa alta de demanda, que era a doença chegando no país. Em março, vocês se lembram,
No final de março, em torno de 23, teve o encerramento das atividades. Muita gente trouxe para o dia 18, fechou antes. Em abril, a gente tinha uma fila horrorosa de pessoas que faleciam e a gente não sabia o porquê, porque o Instituto Adolfo Lutz não estava dando conta desse aumento de demanda, o que é natural. A gente, pela viagem na Coreia do Sul, que foi em seguida da China, fizemos um ótimo contato lá e trouxemos os kits de PCR para o país. Então, numa época que não tinha teste, a gente montou o nosso laboratório, trouxemos uma quantidade enorme de kits de PCR e pegamos a coordenação de toda a rede estadual de laboratórios do estado de São Paulo. E a gente coordena essa rede até hoje. Em menos de 20 dias, acabou aquela fila, não sei se vocês lembram disso. A gente terminou a fila rapidamente, estruturou com uma base de dados muito forte que a gente usa até hoje. E na época era em torno de 1.000, 1.500 testes por dia. Hoje a gente está em 12.000 testes por dia, às vezes mais. E infelizmente ou felizmente, esse laboratório continua, essa rede de laboratórios continua funcionando muito, né? Bom, enquanto a gente fazia esses testes, a gente abriu outras frentes para resolver a questão da pandemia. Então, a gente chamou a área de parcerias estratégicas, novos negócios, para procurar no nosso portfólio todos os parceiros que a gente tinha, quem estava fazendo vacina, em que status e que etapa estava da vacina e quem tinha uma tecnologia próxima da nossa. Porque a gente está numa pandemia, a gente precisa do produto, mas precisaria trazer a tecnologia rapidamente, eu preciso de algo que eu já sei fazer nesse momento. Então, a área de parcerias estratégicas foi atrás de todo mundo, conversamos com Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, entre outros. Uma outra área de P&D, a gente chamou os laboratórios novamente, chamou a indústria e falou, vamos fazer a nossa vacina e vamos desenvolver um soro. Hoje, para dar um pulo para frente, o nosso soro está para ser aprovado pela Anvisa, a gente está fazendo toda aquela documentação com resultados muito bons. Soro é uma coisa que a gente faz 120 anos, que é para quem já pegou a doença, está no hospital, então é uma grande esperança. E a nossa vacina está em fase pré-clínica, que é em animais com resultados bons também. Voltando para parcerias estratégicas, tem um ponto que às vezes interessa por curiosidade. A AstraZeneca, na época, não tinha interesse em transferir tecnologia para o Butantan. Como isso não faz parte da política da empresa, porque a gente quer absorver a tecnologia, a gente não pode simplesmente pegar um produto, colocar um percentual e entregar para o Ministério. A gente não continuou com a AstraZeneca e continuou com a Sinovac. A Sinovac. Essa vacina do Covid, eles já tinham feito o pré-clínico, que é animais, fase 1 e estavam fazendo a fase 2, com resultados muito bons. Tem uma tecnologia que a gente conhece, mundo. Essa tecnologia não é nova. É a mesma forma que é utilizada para raiva, para pólio. A forma de fazer o antígeno é a forma que a gente faz a influenza. Então, é uma vacina muito segura pela plataforma dela, pela forma que ela é feita, e a gente poderia fazer rapidamente na indústria do Butantan. E foi assim que a gente ofereceu para a Sinovac ser co-desenvolvedor, que era fazer a fase 3 no Brasil. Com isso, a gente tem acesso ao produto, a gente faz todas as análises do produto, a gente segue com a nossa farmacovigilância quem está tomando a vacina, então a gente ia poder conhecer mais a vacina, ser co-desenvolvedor e fazer sob o nosso controle, no nosso tempo, o mais rápido possível. E foi assim que a gente escolheu essa vacina da Sinovac. Controlando o tempo. Como a gente tem 4 minutos, vou falar agora, então, rapidamente da perspectiva. Bom, a gente tem essa base de dados, essa inteligência para ajudar a gente a tomar as decisões. Então, em março, também, numa outra medida paralela, a gente começou a formar um corpo de pesquisadores. Então, a gente procurou médicos, epidemiologistas, porque não basta ser médico para entender essa doença, a gente tem que entender como a dinâmica da doença, como ela se alastra, quais são as consequências em quem pega, porque do ponto de vista de política pública, a gente precisa entender aonde que vai impactar mais. E essa doença tem um grande impacto em hospitais, em atendimento médico. Bom,
a gente foi um dos primeiros a fazer as curvas epidemiológicas. E o que é uma curva epidemiológica? Para mim, que sou leiga como economista e não médica, para mim, o ponto mais interessante é saber, uma pessoa pegou, ela passa para quantas? Se uma pessoa passa para 3, essa curva ela tem uma inclinação. Se essa pessoa passa para 1, ela tem outra inclinação. E só para vocês entenderem, essa pandemia só vai parar quando uma pessoa passar para menos de uma. Posso passar no máximo para uma, que está para nenhuma, na média menos de uma. A gente muda essa curva, achata e ela cai e acaba a pandemia. Essa é a única forma de terminar essa pandemia. Tá? Bom, em paralelo, então, vou passar rapidamente, a gente fez outras frentes com todas as secretarias, porque não tinha dados. Como é que a gente ia fazer uma curva epidemiológica em março, que a gente não sabia nem o que estava acontecendo? Então, a gente começou a fazer testagem. Começamos por populações vulneráveis, eu pessoalmente coordenei essas testagens, presídio, fundação, casa, asilo, aldeia, quilombola, pessoas com deficiência e comunidades, favelas. Esses dados entraram no sistema e foram utilizados para começar as primeiras curvas epidemiológicas e entender o que estava acontecendo, quem ia ser mais afetado, e isso ajuda a gente a tomar essas decisões de quarentena, de lockdown, com base na circulação. Lembrando que o vírus ele não existe sozinho, o vírus ele circula com as pessoas. Quanto mais gente, maior a chance do vírus estar ali. Tá? Então, eu queria pedir isso. A gente tem uma curva, vou direto para a curva. Bom, essa curva aqui, ela mostra a famosa segunda onda. O que eu queria falar para vocês? Mais útil do que a gente olhar para o lado, porque é um problema difícil, complexo, é a gente tentar não ser negacionista, entender o que está acontecendo agora, e para vocês que são profissionais liberais, donos de comércio, é importante vocês entenderem que ponto a gente está para vocês tomarem as próximas decisões de vocês, de contratação e de investimento. Então, assim, temos a vacina, essa é a mensagem principal. O que é que significa a vacina agora? São pelo menos 2 meses para quem tomar. Então, hoje eu tomo a vacina, o meu corpo começa a reagir em 20 dias, cria anticorpos. A gente do Butantan fala para tomar a segunda dose 28 dias depois. A Fiocruz está recomendando 12 semanas. Então, eu tomo hoje, 20 dias começo a reagir, no 28º eu tomo a segunda dose, mais 20 dias. Então, vamos colocar 2 meses. Em 2 meses, eu vou ter um resultado adequado da vacina no meu corpo. Hoje, a gente está vacinando profissionais da saúde, 5 milhões de pessoas, e pessoas de risco acima de 60 anos, 30 milhões de pessoas. A gente ainda não entregou 30 milhões de doses. Então, começando hoje, essas pessoas que estão sendo vacinadas, fevereiro, final de março, elas vão tomar a segunda dose, final de abril, maio, junho. Então, a mensagem aqui é para a gente segurar um pouquinho, a gente está cansado, mas a gente vai precisar de mais um esforço da sociedade, que é o quê? Máscara. Máscara, eu estou sem pedir para ele colocar, para eu conseguir falar com vocês. Máscara, lavar as mãos, álcool em gel, até junho. Então, se a gente olhar o que significa esse gráfico. Esse gráfico do lado de cá, que são casos, e do lado de lá são óbitos, é o mesmo raciocínio. A parte acinzentada foi a primeira onda. Então, o pico foi em outubro. Setembro, outubro, a gente teve um pico da primeira fase. Eu queria só que vocês vissem que nos 2 gráficos de casos e óbitos, a segunda fase, o pico, projetado com dados reais, é uma projeção. Dá para mudar isso. O segundo pico vai ser em torno de julho, junho, julho. Vejam que os 2 picos são quase o dobro da primeira onda. Então, não é para a gente ser pessimista, não é para a gente ser negacionista, é para a gente olhar a situação e entender onde estamos. Só para terminar, eu queria pedir para colocar outro gráfico.
Esse gráfico é de um working paper, é um artigo que ainda está para ser publicado, da nossa equipe, que é chefiada pelo professor Dimas. Isso aqui é uma projeção de como a vacina vai interferir nessa pandemia. Então, a gente tem umas premissas de se metade da população aderir, 70% aderir e 80% aderir, e a eficácia das diferentes vacinas. Se, no caso ótimo, que é o verde, que é a ponta, isso quer dizer que até dezembro a gente vai evitar 80%, acima de 80% das mortes previstas. Essa é a vacina. Ela vai dar certo. Todas as vacinas, todas são bem-vindas. Mas lembrem-se que hoje a gente não tem vacina para todo mundo, é uma população pequena, então 35 milhões de pessoas que vão estar com as 2 doses até junho, a gente está num país de 240 milhões de pessoas. Com o governo federal ainda decidindo as compras, como é que vai ser, como é que não vai ser. O nosso primeiro contrato com o governo foi de 46 milhões de doses. Ainda não assinamos as 54. Então, hoje no Brasil, temos vacina para pouca gente. Esse gráfico, ele pararia ali no laranja. A gente evita 20%, 30% das mortes. Um outro ponto importante do porquê que é essa população que está tomando agora, é porque 70% das pessoas que estão internadas ou que vão a óbito, que vieram a óbito, 70% é acima de 60 anos. É muito importante pessoas acima de 60 anos serem vacinadas rapidamente. Então, a vacina agora ela não termina a epidemia, ela protege essas pessoas nesse primeiro momento. Então, esses são os dados. É pedir um pouquinho mais de paciência para todo mundo que não aguenta mais, que vai contra tudo que a gente gosta e quer, e a nossa grande capacidade de adaptação do ser humano, a gente se adapta ao bom e ao ruim, a gente se acostumou, a gente tem menos medo, mas a gente precisa esticar um pouquinho esse esforço até o meio do ano, tá? Eu queria agradecer e estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, Cíntia. Agora nós vamos abrir para perguntas. Obrigada. Temos uma pergunta do Carlos Bernardes. Alô, boa tarde a todos. Parabéns à doutora Cíntia pela exposição de um assunto tão importante para nós, para todo o nosso país. Eu tenho uma clínica, sou médico, classificação medicina, e tenho um paciente que quer colocar uma oposição à nossa vacina que vocês estão fabricando. Na minha opinião, é ótimo, é claro, inclusive pela tradição que vocês têm e pela perfeição que vocês têm no trabalho que vocês fazem. Eu gostaria também que você desse alguma opinião. Tem um paciente minha que falou, doutor, essa vacina eu não vou tomar. Eu falei, eu vou tomar porque ela é boa, tem qualidade. E outro assunto é que tem muita gente dizendo que ela foi fabricada muito rapidamente. Se haveria necessidade de fabricação dessa vacina de 3 a 4 anos. Na minha opinião, também ia acabar morrendo todo mundo e ia acabar não tendo necessidade de vacina nenhuma. Eu gostaria da sua opinião também. Obrigado pela atenção. Doutor Carlos, obrigada pela pergunta, pelas considerações. A questão do negacionismo é uma luta que deveria ser vista pela sociedade inteira, né? Então, a gente entende que a vacina, ela parece mágica, ela está um pouco além do nosso raciocínio de todos os dias. Então, assim, eu entendo as pessoas terem medo, terem preocupação, porque a gente não tem informação o suficiente na sociedade de um assunto tão específico, né? Hoje todo mundo fala de registros de fase 1, fase 2, fase 3, eficácia, mas é muito novo. Eu acho que é importante explicar do ponto de vista da segurança.
essa vacina ela é igual às outras vacinas que provavelmente seu paciente já tomou. Se ele toma da influenza, ele pode tomar essa. A gente tem um canal de comunicação, vários canais de comunicação no Butantan, que têm sido muito utilizados. É um lugar para fazer pergunta. E o importante, eu acho que é frisar no que a gente já conhece da vacina. Todo mundo aqui tomou vacina desde que nasceu. É importante frisar que essa vacina é mais uma. Por exemplo, a vacina da Pfizer, que é de RNA, é uma tecnologia nova. Não existe no mercado hoje nenhum produto com 1 ano nessa tecnologia. Essa é totalmente nova. A gente precisa conhecer quais são as possíveis consequências. Um vírus morto que é quebrado quimicamente é a forma de todas as vacinas. Sobre a rapidez, o processo de produção, ele é mais rápido nesse tipo de vacina, mas eu acho que o que as pessoas estão questionando é a aprovação. A vacina nasceu e foi aprovada em pouco tempo. E aí é interessante, porque quando a gente deveria celebrar a nossa capacidade de gestão e de tecnologia, isso vira uma dúvida. É complexo, né? Eu queria ter uma resposta mágica para dar. Obrigado, Cíntia. Nós vamos ter mais uma pergunta do Luiz Cláudio Carvalho. Boa tarde, Cíntia. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou médico também. A pergunta que eu queria te falar é em relação assim, você mostrou aí as duas ondas, né? E a gente sabe que, historicamente, a mortalidade por causa de doenças respiratórias, ela começa a aumentar no período de outono, que é o período que nós vamos entrar. A gente não tendo a vacina para um grande número de pessoas, a gente pode estimar que a gente vai ter uma piora de mortalidade nos próximos meses, né? Então a pergunta seria, né? Existe algum planejamento em termos de aumentar a capacidade de produção no Butantan para que a gente consiga fazer uma vacinação em massa de forma mais rápida? E a segunda pergunta que eu queria saber, em relação às vacinas existentes, né? Hoje, com as novas cepas que existem, né? Existe alguma diferenciação pela vacina do Butantan ser uma vacina com vírus, né? Ela ser mais eficaz contra essas novas cepas em relação às demais? Obrigada, Luiz Cláudio. Então, em relação à nossa capacidade de produção e de oferta da vacina, tem um ponto também que é no nível federal. O governo federal, ele coloca desde o início para a gente que ele tem 100 milhões contratadas da AstraZeneca, 43 pelo COVAX, que vocês devem ter ouvido falar, é esse pool de vacinas que vem de vários locais, que é para garantir vacinas para países em desenvolvimento. Então, basicamente, o ano passado a gente ouviu isso. Temos 140 milhões de vacinas, não precisamos de mais. As coisas eu acho que mudaram, eles entenderam e fecharam esse contrato com a gente das 46 milhões de doses. A minha equipe e as outras, a gente trabalhou intensamente, não teve Natal, não teve Ano Novo. A gente tinha que ter começado essa vacinação antes. Não foi a nossa decisão. A gente lutou muito, sempre contra a maré. Então, tudo isso é para dizer que hoje tem 46 milhões de doses. A gente ofereceu 100 desde o ano passado. A gente precisa entender, o governo federal precisa entender que vacina não fica pronta em 2 dias. Então, a gente precisa de um tempo para ter essa decisão de produção e compra e contratação. Se eles fecharem esse contrato, a gente começa a trazer o novo lote de insumos para produzir já em final de março. Foi esse o contrato. Então, a gente não vai parar. Hoje de manhã chegaram 5.600 litros, semana passada chegou 5.400. A gente está falando de 17, quase 18 milhões de doses que vão ser produzidas todo mês de fevereiro, mês de março. Em março, no início, chega mais 8 mil litros. Então, se a gente fechar esse contrato, a gente vai ter uma produção contínua
E aí tem que chegar as doses da Fiocruz também, 16 milhões. Tinha uma segunda parte da sua pergunta, desculpa, Luiz Cláudio. Sobre as novas cepas. As novas cepas, a gente está fazendo um estudo de farmacovigilância, em especial em Manaus, para ver como é que se comporta a vacina com essa nova cepa. A gente não consegue responder ainda em relação a nenhuma vacina, tem que aplicar, inocular nas pessoas e ver o resultado. Vocês vão ver em breve, a gente vai começar um estudo em Serrana, a gente vai vacinar uma população inteira da cidade. Entre outras coisas, a gente espera conseguir responder também essa pergunta. Vamos ter agora uma pergunta da Maísa, que está no Zoom. Dá para me ouvir? Amei a palestra. Eu sou uma que eu estou super adepta, eu falo que meus braços, qualquer um, estão super prontos para receber a vacina. E eu queria saber, na sua opinião, até quando você acha que vai ser necessário o uso de máscara? Sendo uma pessoa responsável e representando o Butantan, mas a projeção de vacinação, como eu falei para vocês, se a gente vacinar pessoas acima de 60 anos até junho, o resto da população não vai estar vacinada. Logo, vai continuar usando essa coisa que a gente não aguenta mais. Temos também uma pergunta da Beth Borges, que também está no Zoom. Leandro, você lê, por favor? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Depois que a pessoa tomou a segunda dose da vacina e já ficou o período necessário para fazer o efeito, essa pessoa que está imunizada ainda pode transmitir? Pode. A gente, na verdade, resta dúvida, então é melhor falar que a chance que sim. Todas as vacinas vão continuar a fase 3. Então, a gente vai entrar agora com o pedido de registro, que não é final, é condicional. Isso quer dizer que aquele tempo de 1 ano, 2 anos da fase 3, que todo mundo questionou, isso continua. Isso quer dizer que a gente vai recolher dados, informações de quem tomou a vacina ao longo de todo esse ano e do ano que vem. Aí a gente consegue saber quanto tempo dura a imunidade dessa vacina e das outras, e se ela é celular, é o tipo de imunidade que ela confere. Hoje, a gente garante que quem toma a vacina não desenvolve a doença, mas a gente não pode garantir que ela não transmita. Por isso é muito importante, eu queria parecer mais otimista, a gente vacinando pessoas acima de 60 anos, na sociedade, olhando a sociedade, que são as pessoas responsáveis por 70% dos óbitos e internações, eu acho que a gente já consegue se reposicionar e ter mais segurança nessa circulação. Cíntia, muito obrigado. Eu queria lhe entregar um certificado